Ômega Web Rádio. Boa noite. Hoje com mais um programa Fatos em Destaque. Bom, a gente vai falar um pouquinho de novo sobre política, sobre as eleições que vão ser agora em outubro deste ano, tanto para o Legislativo como para o Executivo, tanto federal como estadual. E é lógico que a gente sempre tem que ouvir os candidatos, a gente tem que saber quais são as propostas, o que se pretende, né, com uma legislatura que demora 4 anos. Então, como eu sempre falo aqui, a importância de se saber votar, em especial no legislativo. Por que o legislativo? Porque é dele que nascem as leis que efetivamente vão reger o Brasil. Então é importante que você saiba escolher bem um deputado federal, um deputado estadual, o senador, né? Nós teremos só um senador esse ano, e que o senador, por exemplo, fica 8 anos representando o nosso estado. Então é importante a gente ouvir o que os candidatos têm a dizer e fazer uma boa escolha sempre. Claro que a gente sabe que essa eleição está muito marcada pela divisão política, né, entre bolsonaristas e petistas, e que isso realmente vai marcar não só o executivo, mas também o legislativo. Então é importante que as pessoas escutem, ouçam, e que as propostas sejam colocadas na mesa. Então hoje a gente tem aqui um candidato a deputado, e ele vai falar um pouquinho, né, da sua vida como político e quais são as suas principais pretensões. Boa noite, Farid. Boa noite, doutora Raquel. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Cumprimentar o Fábio Moura, que está nos acompanhando, foi vereador lá em Cubatão, o Diego. Cumprimentar o ex-vereador Ades, que está aqui me acompanhando também, e o Marcelo, que está aí na operação aí, não é? Obrigado pela oportunidade. Como você falou, Raquel, uma eleição marcada pela divisão, né? Essa coisa acirrada, essa coisa disputada de uma forma muitas vezes até agressiva, né? Eu tenho andado muito, tenho conversado muito, tenho feito diversas reuniões e dentro desse universo de pessoas que a gente tem conversado, existe mesmo essa polarização, não é? E a coisa está um pouco complicada. E a gente pede aí para as pessoas terem um pouco de calma, de serenidade, respeitar a opinião dos outros, né? Não é porque eu não gosto do seu candidato que eu tenho que te agredir. Enfim, a coisa está muito difícil e a gente pede, como eu te falei, bastante serenidade. Eu, na verdade, minha vida foi toda ela dentro do comércio, né? Eu sou empresário lá em Guarujá. Na verdade, eu vim de Mato Grosso do Sul com 10 anos de idade, mascateei junto com meu pai, lá em Vicente de Carvalho, depois abrimos uma loja de imóveis, e depois partimos para o ramo de autopeças, fazer comercial da minha loja aqui, aproveitar a sua audiência aqui. Nós somos lá donos da Giro Autopeças, e somos donos da Gironet, que é uma empresa de internet lá em São Vicente. E eu tive a minha primeira experiência em função pública quando o Maurício Mariano, o ex-prefeito, em 96, ganhou a eleição e me convidou para ser administrador regional de Vicente de Carvalho. Confesso para você que me assustou um pouco, né, porque eu saí do setor privado, né, para o setor público, é uma diferença enorme, né, é muito mais complicado, mas, enfim, fiquei lá 5 anos. Depois eu fui candidato a deputado estadual, que foi a minha primeira eleição em 2002, tive uma votação expressiva, 32 mil ou 33 mil votos, e em 2004 me lancei candidato a prefeito, ganhei a eleição. Em 2006 a minha esposa Raifa, ela se elegeu deputada estadual. Enfim,
Em 2016, a Haifa disputou a eleição, porque eu não pude ser candidato, e terminou a eleição no segundo turno com uma diferença de 2.000 votos, um pouco menos de 2.000 votos, para o atual prefeito Walter Suman. Não disputamos a eleição em 2020, e agora eu estou me colocando aí novamente, né? Estou retomando aí a minha caminhada política. É uma missão de muita responsabilidade. Logicamente que um deputado não tem as prerrogativas que tem um prefeito, que é de executar, de realizar, mas eu acho que um deputado, quando tem vontade, tem disposição, ele pode ajudar muito, unir, né, forças até com o prefeito, os prefeitos da região e até da minha própria cidade do Guarujá, independente da coloração partidária, enfim, de partido político, ser adversário ou não, mas buscar um entendimento, buscar uma forma de ajudar as cidades da região, em especial a cidade do Guarujá, que hoje talvez seja uma das cidades que mais estejam precisando desse apoio, né, político, de ajuda política. E é isso. Estou aí me colocando mais uma vez aí, colocando meu nome à disposição da população e procurando, se Deus permitir, ganhar a eleição, me colocar a serviço da minha comunidade, da minha população. O senhor vai concorrer a deputado federal? Sim, sou pré-candidato a deputado federal pelo Podemos. E qual, assim, a sua visão? O senhor já teve uma visão do executivo, né? Sim. Então, o executivo, mesmo municipal, ele tem um poder, mas um poder limitado também pela Câmara dos Deputados. Como é que o senhor acha que, dentro dessa realidade do legislativo, é possível ter uma boa participação e ajudar a região? Olha, eu acho que eu tive a experiência de, como prefeito, lidar com uma Câmara, né? Nós tínhamos lá, na época, 14 vereadores, dentre eles o Ades, que está aqui me acompanhando hoje. Eu acho que o diálogo é fundamental, é primordial. Não existe um poder soberano, né, onde não se possa conversar, dialogar. Eu acho que os poderes têm que ser, apesar de serem independentes, devem ser harmônicos, né? Poder judiciário, executivo, legislativo, especialmente executivo e legislativo, devem dialogar. Ninguém governa sem o legislativo. Enfim, eu acho que é imperativo essa possibilidade do diálogo, né? De você buscar sempre o diálogo. Eu acho que isso é fundamental. Eu entendo que, com a minha experiência, com a minha vivência política, eu acho que eu poderia ajudar muito, né? Unir os demais deputados da região. Hoje nós temos 2 deputados federais e, se não me engano, 3 deputados estaduais. Nós já tivemos aqui, em algum momento, 6 deputados federais e 7 deputados estaduais. Eu acho que nós estamos subrepresentados em número de deputados. Eu acho que a gente pode aumentar isso. Eu tenho sentido que as pessoas, elas querem, não é? Estão mais atentas a essa eleição, elas querem eleger deputados da região. Temos bons nomes aí disputando a eleição. Eu acho que nós vamos, de verdade, fazer uma bancada aqui regional forte, grande, e depois unir forças com todos, né? A exemplo do Condesb, que reúne lá os prefeitos da região, da Baixada Santista, independente de ter aí uma sigla, mas eu acho que os deputados devem se unir e buscarem juntos aí ajudar as demais cidades da região. Não é porque eu sou do Guarujá que eu não posso, junto com os outros deputados, unir forças para ajudar as outras cidades a liberar recursos, a aprovar projetos no governo federal e, da mesma forma, os demais ajudarem a cidade do Guarujá, não é? Eu acho que esse caminho do entendimento, do diálogo e da união, ele é primordial. E eu vou batalhar muito para isso. Sim. A gente sabe que a nossa região, ela tem sido muito preterida, principalmente na questão de segurança, né? Então, a gente sabe que outras regiões, inclusive do estado de São Paulo, acabam recebendo um efetivo da polícia maior do que essa região. E eu acho que Santos, Guarujá, Praia Grande
em especial Guarujá e Praia Grande, tem tido um índice muito grave de violência, né? Então, eu acho que os deputados federais e estaduais deveriam ter uma atuação maior para que esse efetivo não fosse só durante o verão. Sim. Né? Mas sim que ficasse na nossa região. Na verdade, assim, a gente vive um momento na temporada muito diferente do cotidiano nosso, diário, né? O normal, que o Guarujá tem 320, 330 mil habitantes, porém na temporada vai para 1,5 milhão, você já multiplica por 5 quase, né? O número de pessoas que estão na cidade, e aí realmente precisa aumentar o efetivo muito, né? Mas logicamente que depois da temporada não é justo que todo aquele efetivo vá embora. Eu acho importante que, né, tenha um efetivo maior, que as prefeituras também possam ajudar, né, nesse efetivo. Com a guarda municipal, né? Guarda municipal, ajudar nos equipamentos da Polícia Militar, da Polícia Civil, ou seja, reformar. Eu fiz muito isso quando eu era prefeito, a gente reformava, ampliava unidades lá da Polícia Militar, Delegacia da Mulher, na verdade, quando eu fui prefeito, nós implementamos a Delegacia da Mulher, que estava desativada há muito tempo, ou seja, ajudávamos com combustível, as viaturas, fizemos lá um esforço para ajudar, e logicamente Praia Grande também tem a mesma situação, São Vicente, né? Na verdade, nós vivemos algumas questões que são muito peculiares às nossas cidades, que é as desigualdades, as diferenças, né? Nós vivemos de um lado da avenida uma realidade e do outro lado uma outra realidade, né? Então, acho assim, é importante que a gente tenha um efetivo aumentado, não resta dúvida, porém, nós temos que trabalhar efetivamente em políticas públicas para, enfim, amenizar isso, ou seja, buscar qualificar o nosso jovem, dar oportunidade para que ele possa entrar no mercado de trabalho, investir em educação de qualidade, enfim, lógico que policiamento é importante, mas não é só isso que vai resolver o problema da violência, a questão da segurança, né? Eu acho que é imperativo a gente investir em políticas públicas para a gente, enfim, criar uma expectativa, uma forma de inserir especialmente o nosso jovem no mercado de trabalho, que é o que mais comete delito, que é o que mais, enfim, infringe lei. Você veja, quando o poder público ele fica ausente, né? Poder paralelo tomar conta. Toma conta, é isso que está acontecendo no Guarujá, Praia Grande, desculpa, São Vicente. A nossa região tem assim, como é que eu posso falar assim? Nós temos bolsões, né? Sim. Infelizmente, de pobreza, e o crime está lá dentro, toma conta, e o poder público não pode ficar ausente. É isso que, infelizmente, tem acontecido. Eu cheguei a entrevistar aqui uma pessoa muito ligada à questão dos trabalhos, do mercado de trabalho. E foi muito claro no sentido que a gente não tem qualificação, então, às vezes, a gente tem vaga e a gente não tem qualificação. Mas a gente tem um outro problema, que isso também é um problema bastante grave. Às vezes se oferece a qualificação e o jovem também não quer se qualificar. Então, eu acho que precisa uma política pública, inclusive de conscientização desse jovem, que ele precisa dessa qualificação. Porque o jovem, lógico, né? Hoje, eu estava até dando uma palestra de manhã, a adolescência hoje foi estendida até 25 anos. Então, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele está estendido até 25 anos, por uma série de questões científicas mesmo, e que comprovaram que o jovem de hoje ele demora muito mais para ter esse amadurecimento. Então, esse jovem ele precisa ser direcionado. Então, eu acho que precisa de uma política pública de conscientização, mas isso não pode ser no âmbito só municipal, porque senão não funciona. Então, tem que partir, porque é o MEC, né, âmbito federal, que dá essas diretrizes. Então, eu acho que precisa haver um planejamento nesse sentido. E aí, as regiões podem aproveitar isso.
Então, cabe à Câmara dos Deputados, também como nascedora de projetos assim, desenvolver esse tipo de projeto. Na verdade, olha só, eu conto, enquanto prefeito, nós investimos muito em educação, mas nós fomos buscar aí uma ferramenta importante junto ao governo do estado, que foi a ETEC, né? ETEC Santos Dumont. Nós trouxemos de volta o curso de manutenção de aeronaves, que é um curso maravilhoso, que parece que foi encerrado novamente, não tem mais esse curso. Imagina quantos jovens se formou e hoje está trabalhando em companhias aéreas do mundo inteiro, espalhados. A gente lá de Vicente Carvalho, né, do Guarujá, fizemos vários outros cursos técnicos, enfim. A nossa vocação, nós temos que trazer algo, né, que seja compatível com a vocação, com a nossa região. Não adianta você fazer um curso tal que a pessoa não vai ter mercado aqui, né? Sim, e uma das áreas que nós temos mais atividade é a área naval, né? Nós temos, olha, para você ver, o Guarujá, para você ter uma ideia, é uma das cidades do Brasil que mais tem embarcações. Você sabia disso? Barcos, lanchas, sim, iates, né? E na Baixada Santista como um todo, mas o Guarujá é uma das que mais tem. Mas nós temos mão de obra qualificada para isso? Não temos. Nós vamos buscar carpinteiro naval, mecânico naval, pintor, tudo de fora, porque nós não temos essa mão de obra. E eu, junto ao governo do estado, em 2008, fiz um convênio com um estaleiro lá em Guarujá, e nós estávamos trazendo o curso de manutenção de embarcações, né? Tínhamos o de aeronave, estávamos fazendo o curso de manutenção de embarcações, que logicamente ia dar uma oportunidade de emprego para muita gente. Infelizmente, eu saí da prefeitura e esse convênio foi desfeito. Enfim, eu não sei qual foi a razão, mas, na verdade, perdemos muito com isso, né? Logicamente que o governo federal, ele também tem muita coisa que pode ser, né, se agregar aos municípios, mas o município tem que buscar também, sim. não é? Porque, olha, eu me lembro quando eu era prefeito, eu busquei muito recurso no governo federal, aprovamos vários projetos do PAC, o maior projeto habitacional do estado de São Paulo foi aprovado na minha gestão, que é o Parque da Montanha. Eram 2.400 casas, remoção de famílias que moram em palafita. A gente ia fazer com isso ampliação do porto, isso ia gerar emprego. Nós demos o nome do projeto Favela Porto Cidade, ou seja, a gente ia tirar a favela, a gente ia ampliar o porto, né? E íamos criar um novo bairro, que é o Parque da Montanha, no final da Vila Zilda. Fazem 14 anos que eu saí da prefeitura, até hoje esse projeto não foi concluído. Eu acho que agora, recentemente, entregaram 200 casas ou 400 casas das 2.400 casas. Eu entreguei algumas, infelizmente não deram continuidade a esse projeto, né? Ou fizeram de forma muito lenta. E o problema se agravou, porque nós não conseguimos tirar as pessoas que estavam lá, e acabou que entraram mais pessoas e esse projeto hoje já não atende mais a finalidade dele inicial, que era fazer essa expansão do porto. Então, assim, eu acho que falta eficiência, né, para os municípios, alguns municípios, para dinamizar mais, buscar mais esses recursos, dar agilidade para que esses processos avancem, enfim, foi uma infinidade de coisas que nós realizamos e que, infelizmente, depois de muito tempo que a gente já saiu da prefeitura, ainda está lá, ou nem iniciaram, ou perderam recurso, enfim. Então, por mais que o deputado também tenha vontade, tenha disposição, é preciso o município fazer a sua parte, buscar, querer realmente, né, fazer a sua parte nessa busca. Eu costumo dizer que o nosso país ele tem um problema de política de Estado, né? De médio e longo prazo. Na verdade, o que acontece? Toda vez que muda o partido que está no poder do executivo, tanto no município, estado, federal, as políticas estatais que deveriam ter uma continuidade, elas são rompidas. E é por isso que o país patina do jeito que patina. Sim, isso deveria ser criminalizado, entendeu? O prefeito que chegar, assumir uma prefeitura, ou um governador, ou presidente que interromper um projeto, ou deixar de concluir uma obra por conta de... tem que ser processado, porque o dinheiro que está ali é público, o benefício é público, não é pessoal. E uma coisa que eu aprendi é que quem entrega a obra é que leva o louro.
né, que ganha a honra de falar, Sim. olha, fui eu que fiz. Infelizmente, quando eu entrei na prefeitura, nós tínhamos um único projeto habitacional sendo em andamento lá no Guarujá, que era o Habitat Brasil, que abrangia lá Areão, Vila Rã e Vila do Sossego, mas que ia muito devagar, porque a prefeitura tinha que dar contrapartida, tinha que pôr metade do recurso. Talvez o prefeito achava que, olha, isso aqui a gente tem que pôr dinheiro e tal, e foi muito lentamente. Eu, no primeiro ano, eu concluí toda a primeira fase, reiniciamos ainda no primeiro ano a segunda fase, concluímos todo o projeto, urbanização, remoção de famílias, enfim, construção de casas. No segundo ano, nós entregamos o projeto. Lógico que a prefeitura pôs dinheiro, mas o benefício foi enorme, né? Então, eu acho que essa coisa de não querer terminar uma obra de um prefeito... Veja bem, eu fiz um hospital lá em Vicente Carvalho, entreguei uma maternidade, um hospital público, municipal, de primeira linha. Depois que nós saímos, no segundo mês, a prefeita foi e fechou o hospital. Alegou que precisava fazer uma reforma, não foi antes? E fechou o hospital, até hoje. Então, assim, isso não podia... Isso tinha que ser criminalizado, não é possível, né? Então, assim, a lei é muito frouxa nesse sentido, né? Eu acho que deveria haver um rigor maior e fazer com que o prefeito que assumisse, o governador, o presidente, concluísse o que foi iniciado na gestão anterior. Quando o senhor falou da questão da gestão pública e privada, né? Quando a gente fala de dinheiro público, né, do erário, é muito interessante como a visão de alguns gestores públicos é que aquele dinheiro não é de ninguém. Então ele pode ser mal gerido, né? E que isso é um verdadeiro absurdo, porque se a gente estivesse falando de uma gestão particular, eu garanto que o gerenciamento daquele dinheiro para que a máquina pudesse funcionar seria completamente diferente. Verdade. Como é uma gestão, já que o senhor está dos dois lados e já esteve do outro, como é gerir o particular e o público? Quais são as semelhanças e as diferenças? Muito diferente, né? Porque quando você está no seu empreendimento privado, particular, você faz o que você quer, a hora que você quer, do jeito que você quer, você não precisa assinar papel nenhum, você não precisa, enfim, é seu, né? Você faz como você quer e acabou. A área pública não, ela é complexa. Eu acho que às vezes é tão complexa que é justamente para complicar, sabe? Porque você... É muito burocrática, É muito né? burocrático. Uma vez eu fiz a gente estava comprando computadores lá para a prefeitura e, enfim, começaram lá a chegar preço lá de computador. Um exemplo que eu vou te dar, né? Só que na Casas Bahia, por exemplo, o preço do computador era metade ou um terço do valor. Só que eu posso ir lá na Casa Bahia comprar? Eu não posso. E aí você tem que participar de uma licitação, contratar, é 3 vezes mais caro. E por que eu não posso ir lá na Casa Bahia? Olha, estou fazendo aqui um exemplo bobo, tá? É só uma coisa, só para termos de comparação, né? Então, você vai, o preço do quilo da carne no açougue custa R$10. A prefeitura vai licitar, custa R$20. Isso estava acontecendo em São Paulo com fralda descartável. Você vê? Comprar a melhor marca de fralda do mercado custava 1/3 do que a menor licitação. Pois é, você veja. Por quê? Sabe por quê? Existe assim, no mercado né, que atende o setor público, existem várias empresas que se entendem, falam assim, olha, isso aqui eu vou ganhar, eu quero participar, me deixa ganhar isso aqui, um vai lá, cobre o outro. E a prefeitura, às vezes, nem tem noção, não participa disso, mas eles vão lá e fazem aquela negociação entre eles, sabe? Sim. Tem casos, acredita no que eu vou te falar, que dependendo da empresa, fica os caras lá na porta, você vai participar da licitação, qual é a tua empresa? Toma tanto aqui, vai embora, não participa. Sim. Isso existe, não é? Teve como se fosse um cartel. Eles combinam entre eles. Sim. Eles combinam entre eles. Então, assim, eu acho que essa lei também de licitação, ela talvez precise ser modernizada, ser revista, ser mais atualizada. Eu não sei, porque muitas vezes a gente acaba levando a culpa por alguma coisa que você nem imagina que está acontecendo. Né? Eu lembro que
depois que eu saí da prefeitura, aconteceu um evento lá, uma licitação, não sei se não me engano, para a área de eventos, e um promotor foi lá participar, foi lá falar, eu acho que vê lá o nome de uma empresa, e foi lá e sentou lá na sala, lá onde se dão os leilões, lá a discussão, a entrega dos envelopes, ficou lá sentado e ficou olhando, ele levantou, brecou lá o processo e tal, entrega, porque a entrega, porque estavam burlando lá, estava tudo combinado. Então, você veja, né? Essa coisa precisa mudar. Eu não sei como fazer isso, sabe? Não sou eu que sou um expert nisso, mas acho que é necessário fazer uma mudança, uma coisa mais atualizada. Porque eu te falo, né? Como é que um copo custa na loja 10 centavos e para a prefeitura custa 30? Sim. E outra, você está pagando o menor preço, porque você está lá, todo mundo ofereceu o produto, o menor preço foi 30 centavos, você está comprando às vezes 3 vezes mais caro do que está no mercado. Sim. Só que a gente não pode comprar. Sim, existe toda, para quem está nos ouvindo que não conhece, a gestão pública, ela depende de algumas formas de compra, então ou licitação, ou tomada de preço, e quando é emergencial, isso pode ser inclusive descartado. Então, o grande problema que sempre se pergunta e que se questiona é que mesmo havendo toda essa burocracia, ela é burlada. Imagina se não tiver. Então, por exemplo, na questão emergencial, a gente está com o prefeito do Guarujá com pedido de impeachment, justamente por causa da questão dos preços de equipamentos da época da pandemia. E não é só ele, existem vários. Teve governador que já foi impeachmentado. Então, se toda essa legislação, que é extremamente burocrática, não é capaz de burlar, de evitar, né, que se escorra o dinheiro público, imagina, né, como é que a gente pode fazer, que mágica para que isso não aconteça. Às vezes eu me pego pensando se essa burocracia não é justamente para criar esses desvios, né? Porque às vezes a burocracia exagerada também, ela Sim. acaba, porque aí limita um monte de empresa, enfim, existe toda uma regra, e às vezes toda essa dificuldade que se cria, ela acaba gerando facilidade para os maiores, para os mais estruturados, para aqueles que têm mais condições de conversar com outras empresas. Como eu te falo, às vezes uma empresa vai lá e paga para outra não participar, mas só para ir lá e colocar o seu envelope lá e colocar um preço acima do dele para ele poder ganhar. Então é difícil isso. Como Sim. é que você controla isso? Sim. Né? Então, acho que devia se pensar aí num mecanismo, numa forma de se rever, de um controle maior. Hoje existe o pregão eletrônico e, por incrível que pareça, estão burlando o pregão eletrônico. Então, se burla pregão eletrônico. Eu acho que com o digital, talvez surja algum mecanismo que essa transparência, eficiência, impessoalidade, né, que são as questões administrativas envolvidas, o melhor preço, o melhor benefício, o menor preço, o melhor benefício, isso consiga ser feito com mais transparência, com mais agilidade, porque, na verdade, a nossa legislação, ela vem, nesse aspecto específico de burocrático, ela vem ainda da legislação afonsina de Portugal. Então, a gente carrega toda essa burocracia lá de Portugal, porque em nenhum outro país ainda tem cartório. Nós somos o único país do mundo que temos uma atividade notarial na estrutura que tem o Brasil. Então, nem Portugal tem mais. E nós permanecemos com essa herança. Então, muita coisa no nosso país precisa ser rediscutida mesmo, né? Essa burocracia, por exemplo, hoje já tem um projeto aprovado e só falta a sanção presidencial, que nenhuma procuração mais, para nenhum ato, vai depender do tal reconhecimento de firma. Porque no judiciário já não precisa mais. Ou seja, você pode ter o documento só assinado, sem assinado. Firma. Por quê? Porque quem assina uma declaração falsa pratica tipo penal.
Por que eu preciso reconhecer minha assinatura? Do ponto de vista legal, isso não tem importância, até porque hoje tem assinatura eletrônica. Como é que você reconhece? Firma de assinatura eletrônica, você não reconhece. Então, eu acho que o digital vai acabar dando uma maneira de que todos esses procedimentos burocráticos consigam ser revistos. Não vai ser para agora. Isso vai demorar bastante tempo, porque tem muita gente que ganha muito dinheiro com essa burocracia. Então, não interessa para muita gente. Mas eu acho que já é viável que o setor público também se modernize nesse sentido. Não tem dúvida. Acho que é o caminho, a saída, não é, para que a gente possa dar agilidade. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu entrei na prefeitura em 2005, para sair um alvará na prefeitura levava de 6 a 8 meses. Nós conseguimos desburocratizar, em 15 dias nós dávamos o alvará. O que nós fizemos? De especial, nada. Não é? Apenas acabamos com a burocracia. Você imagina um comerciante que vai lá e quer abrir uma loja, ele dá a entrada no alvará e tem que esperar às vezes 3, 4 ou 5 meses, ele vai lá e abre. Aí vai lá um fiscal... E multa. Cadê o seu alvará? Não, tá lá não, mas você não pode abrir. Aí dá-lhe uma multa no cara. Você imagina, né? Sim. Então não tem cabimento uma coisa dessa. Então, e outra, quanto mais tempo ele demorar para abrir, menos a prefeitura arrecada, menos pessoas estão trabalhando. Você veja só, o Estado, a máquina, ela impede o crescimento, o desenvolvimento, a agilidade. Então, eu acho que essa burocracia, ela é terrível, ela inibe investimentos, enfim, inclusive na questão da fraude, né? Sim, que nós estamos falando aqui, né? Como é que o senhor vê essa questão do voto eletrônico? A urna eletrônica? A urna eletrônica é a não impressão do voto. Olha, eu tenho uma opinião minha particular, que eu não vejo nada demais se nós tivéssemos uma forma de auditar esse voto na hora. Saiu lá a filipeta, você deixa ali, você olhou, vê o que você votou. Eu não vejo, porque me parece, pela informação que eu tenho, eu leio bastante sobre isso, a maioria dos países, se não todos os países que usam urna eletrônica, eles já têm Eles já fizeram esse upgrade. Upgrade. Eu não sei por que aqui se criou uma celeuma tão grande para não se fazer. Assim, não é que eu não confie na urna, mas se existe dúvida, por que não? Não é? Vai custar. Poxa vida, mas é muito melhor que se pague para auditar do que haver fraudes e o prejuízo ser muito maior, enfim. Eu era totalmente a favor. Não que eu não confie na urna eletrônica, mas para dar mais segurança e mais confiabilidade para a urna. Sim, eu acho que essa questão do voto eletrônico, ela teve uma discussão muito politizada e que acabou confundindo muito, né? Inclusive o eleitor. Então, o que claramente eu sou contra é que esse voto pudesse ser impresso, pudesse ser levado pelo eleitor. Por quê? Porque a gente tem facção criminosa, porque a gente pode voltar a ter uma série de coisas. Não era essa, né? A ideia era que ficasse ali o voto, né? E depois você pudesse auditar. Eu, sinceramente, eu acho que começou, desculpa te interromper, mas é isso mesmo. Porque a impressão que se dava que ia voltar o voto no papel, né? Vamos votar de novo na cédula, gente, não é nada disso, pô. Sim. Ficou muito, muito deturpado isso, né? Distorcido. Eu, sinceramente, não vejo nenhum problema desse voto ser auditável, que haja essa impressão do voto. Você está vendo ali a hora que saiu a filipeta, você está vendo em quem você votou, está ali dentro da urna e acabou. E como é que você vê o jovem hoje, entre 16 e 18 anos, né, que foi aí convocado a tirar esse título de eleitor? Como é que você vê a maturidade desse jovem para votar? Olha, eu acho que hoje, com esse fenômeno da rede social e tudo mais, eu acho que o jovem está muito mais preparado do que antigamente, né, para votar, está muito mais antenado, está muito mais informado, apesar que a rede social muitas vezes desinforma, né?
A gente Tem vê muita aí, fake news, né? tem muita fake news, mas eu acho que o jovem está preparado, sim, ele está antenado, ele está preocupado. Eu vi uma pesquisa recentemente, né, sobre as preocupações, as principais preocupações do jovem no Brasil. E, para minha surpresa, a maior preocupação, né, é fome, tem medo de passar fome, né? Ou seja, não vê perspectiva de futuro, está com Sim. medo, né? Então ele está preocupado. E eu tenho certeza que o jovem vai participar dessa eleição, vai votar, vai dar a sua opinião. Eu não tenho preocupação com isso, não. Acho que o jovem está bastante preparado. Eu acho que o jovem não. Eu vou discordar um pouquinho. Eu acho que ele não está tão preparado assim. Eu acho que o jovem ainda não tem muito consciência. Eu sei porque dou aula de ciência política e para o primeiro ano. Então, eu pego o aluno que vem do ensino fundamental direto para a universidade. E eu percebo que eles não têm muito ideia do que é a vida política e do que isso representa para cada um deles. Quando eles chegam, primeiro que assim, a matéria, eles já olham torto, né? Ela vai falar só de política, ela vai falar de ideologia, não, muito pelo contrário. Eu jamais, eu não sou paga por ninguém para fazer propaganda política. Então, o que eu faço é fazer com que o jovem tenha consciência de como a política é importante na vida dele. E aí o que eu percebo é que depois que ele começa a entender isso, aí a consciência dele em votar, em prestar atenção no horário eleitoral, em ver as propostas, muda completamente. Porque quando ele chega para mim, ele chega assim, isso não é para mim. Então, a grande maioria dos jovens, infelizmente, chega sem muita maturidade. E aí eu fico pensando, entre 16 e 18 anos, será que eles vão ficar influenciados por alguns artistas que vão dizer votem em A, B, C ou D? Então, eu acho que essa consciência o jovem precisa se preocupar, porque é o futuro dele que está em jogo, né? E realmente, esse desalento é muito notado pelo jovem. Na verdade, é o que você falou, né? Ele tá lá, ele vai na rede social, ele vê um artista defender não sei o quê, e ele acaba sendo influenciado, né? Então, o que eu quero dizer é que ele tem oportunidade de procurar, de se informar, e ele vai fazer a escolha que ele achar mais conveniente para ele, mas ele tem informação, muitas vezes, né? Um pouco deturpada, né? Eu fico vendo alguns artistas dando alguns exemplos que, sinceramente, sabe, me assusta. Mas, enfim, é liberdade de expressão, a gente tem que respeitar, mas eu acho que ele tem a oportunidade de olhar, de escolher, né? E como tu falando, tem, assim, especialmente na rede pública de ensino, o pessoal está sendo muito patrulhado, né? A pessoa não pode ter uma opinião, olha, se eu não gosto disso, você é um careta, ou então já é ofendido. Então tem essa coisa está muito ruim, né? Um ambiente muito ruim. Tomara que isso possa mudar, que as pessoas se conscientizem mais. Eu acho que o que está faltando muito mesmo é mais família na vida das pessoas, entendeu? Eu lembro quando na prefeitura a gente, enfim, na educação, a gente dava lá, eu comecei a dar uniforme, material escolar, merenda melhor, começamos a dar merenda para as escolas do estado, coisa que nunca se fez, enfim, melhoramos as escolas e tudo mais, investimos pesado em educação. Só que muita gente quer levar o filho para a escola para o professor educar o filho, e educação a gente aprende dentro de casa, você vai aprender... o ensino não é educação, não é a educação de berço, de família. O ensino na escola é acadêmico. Exatamente. E às vezes a mãe, o pai, alguns acham que o professor tem que educar o filho. E tá terrível isso, né? Porque hoje, eu lembro quando eu era garoto, estudava, se eu aprontasse alguma coisa na escola e a professora mandasse um bilhetinho para o pai ou para a mãe lá para... minha mãe já olhava assim e falava, se você aprontou, você vai tomar umas palmadas. Hoje não, você leva uma advertência, a mãe, o pai quer agredir o professor. Como é que você se atreve? Então, tá inversão difícil. De valores uma inversão muito complicada. De valores complicada mesmo. E
O senhor acha que essa eleição vai ser marcada pela fake news? Eu acho que já está bastante assim, né? Infelizmente, para ambos os lados, né? Sim. A gente tem visto que é para ambos os lados. É uma pena, porque assim, a rede social, essa ferramenta que poderia ser usada de uma forma muito melhor, uma forma muito mais, enfim, ela infelizmente está sendo usada para denegrir, para atacar, para ofender, e ninguém está livre disso, tá? É artista, é político, é religioso, tudo que você pode imaginar, né? Você diverge, eles vão lá, te massacram. Como é que eles chamam quando tiram quando Bloqueia? não é bloqueado, eles falam, tem outro nome, né, que eles usam, que é, bom, enfim, cancelado, vamos te cancelar, cancela o cara, pronto, você tá cancelado. Caramba, o que será que isso, né, onde isso vai parar? Tanta gente aí que tá ficando deprimida, enfim, porque sofre com isso, né? Sim, as pessoas estão se expondo muito, eu vejo pessoas comendo num restaurante, fotografa o prato, aí vai tomar não sei o que, um sorvete, fotografa o sorvete, eu vou para não sei onde, eu estou saindo da minha casa, eu vou levar meu filho na escola. Por que essa necessidade toda, né, de se expor tanto, né, de exposição? Eu acho que a rede social, ela é uma ferramenta importante de trabalho, de lazer também, mas eu acho que bem dosada, né, não pode se extrapolar. Eu costumo dizer o seguinte, nós estamos no século XXI, a era digital tem 20 anos aproximadamente, como a gente conhece hoje, mas nós lidamos com o digital com o pensamento do século passado. Por quê? Porque quando você torna o privado público, depois você tem que arcar com essa consequência. Sim. E isso tem levado... Eu hoje de manhã fiz uma palestra sobre bullying nas escolas. Então, o jovem hoje, e qualquer pessoa que sofre com esse assédio moral, ele não para. E as pessoas dizem assim, antigamente todo mundo sofria bullying e ninguém ficava doente. Mas não era algo que você dormia, acordava e aquilo te massacrava. Hoje é uma coisa muito mais massificada. É muito mais violento. E é mais massificado, todo mundo vê, todo mundo acha engraçado. Sim. Antes você ficava restrito ali na sala de aula. Sim. Realmente, eu quando era garoto, assim, pelo meu nome, né, as pessoas riam, a molecada tirava sarro do meu nome, Farid, Mad e tal, Farid, enfim, e riam, né, a gente ficava bravo, era moleque e tal, saía no tapa, com o outro, mas era isso, né, hoje não, cara, hoje a coisa tá muito, muito pior, né, a pessoa chega a extremo, tem gente que não suporta, tem de suicídio, pessoas, enfim. O número de suicídios tem crescido assustadoramente no Brasil. E um dos motivos é essa sensação também de perfeição, né? Porque a rede social, ela dá essa impressão de que todo mundo é feliz, de que ninguém tem problema. Eu nunca vi ninguém postar, assim, eu tô mal, eu tô triste porque eu perdi isso. Não. Ele quer postar o prato de comida, um carro bacana. É então, isso, e ele fica passando mal, ele fica doente, ele fica, porque você pode e eu não posso, como é que pode? Como é que ela... Então, realmente isso aí está sendo uma loucura total. E como é que o senhor vê o posicionamento feminino nessas eleições? Olha, não só nessas eleições, mas eu acho que a mulher, ela é muito participativa, ela não disputa eleição, né? Porque essa coisa de cota, tem que ter 30% de mulher, e a gente, eu sei porque eu já montei partido várias vezes, você para conseguir 30% de mulheres na sua chapa é difícil, porque elas não participam de eleição, efetivamente, né? Eu vejo campanha... Dos cargos efetivos, né? Sim, dos cargos eletivos, isso, porque eu vejo campanhas dizendo, a mulher precisa participar, a cota de mulher, mas as mulheres, elas precisam participar mais, né? Agora se criou lá a verba, a cota, se não tiver a mulher tal, diminui a verba, aí começam a criar candidatas, enfim, é o que eu te falo, a legislação que acaba criando, enfim, formas das pessoas burlarem ela, né? Porque ninguém pede mulher de ser candidata, né? Você é obrigado a ter 30% de mulher, você fica implorando para ter 5 mulheres na sua chapa. Mas por que será que há
tanta dificuldade para essa mulher participar efetivamente da vida pública? Pois é, eu não entendo isso, não é? Você vê, só tem 10% na Assembleia Legislativa, a Raifa, quando foi deputada, 10% só de mulher. Mas a culpa é do homem? Não é, porque você não consegue preencher chapa, você não consegue. As mulheres, efetivamente, para disputar a eleição, eu não sei qual é a dificuldade, o que elas... eu acho que elas não gostam tanto de exposição. Talvez seja isso, né? E aí, se você não completar a chapa de mulheres, você não pode completar. Por exemplo, são 10 vagas. Se você não tiver as 3 mulheres para completar, 7 homens e 3 mulheres, se faltar as 3 mulheres, você não pode ter os 7 homens. Aí sabe o que você faz? Começa a procurar, gente, vem aqui, você não quer ser filiada, não, se filia aqui, de repente você decide lá na frente. É isso, é o que eu te falo, a legislação que é feita para ser burlada. Mas eu acho... na burocracia que se cria. Mas, na minha opinião, esse meio ainda é um meio muito machista. Então, existe também... Eu não estou dizendo... O machismo no Brasil é estrutural. Não adianta ninguém dizer aqui... Infelizmente, é cultural e isso demora para a gente ter uma melhora nessa condição. A mulher hoje ocupa muitos espaços? Ocupa. Mas por que em alguns espaços específicos é tão difícil ter a mulher? Como a política, né? Eu acho que, primeiro, existe uma tendência ao desgaste da figura feminina, né? Então, a mulher, eu sempre digo isso, ela é mais facilmente atingida. Ela é mais sensível, porque há uma série de condições que vão fazer com que essa mulher se deprima mais. Então, é difícil conciliar a vida pública com a maternidade, porque não é fácil se dispor a participar de uma candidatura, por exemplo, para deputado federal e estadual. Como é que você deixa a sua família? Eu não sei se isso é fator relevante, eu acredito que sim. Mas é o que você falou, esse machismo, e às vezes a própria mulher mesmo se sente inibida de participar, sim, né? Porque é um universo muito masculino. Muito masculino. Né? Realmente é difícil, mas não é porque existe um impedimento, né? Isso é uma coisa delas mesmo, porque se existe uma obrigatoriedade dos partidos de complementar a chapa com mulheres, por que nós temos tanta dificuldade? E se tem só 10% no Congresso, nas assembleias, tal, nas câmaras... O Guarujá tem 17, são 17 vereadores, só tem uma mulher. Só tem uma mulher. Geralmente só se elege uma mulher, ou seja, não dá 10%, dá 5%. Então, Santos tem 3. Sim, mas lá são 21 vereadores. Sim. É isso? Mas tudo bem, já é melhor do que no Guarujá. É melhor. Acho que nós nunca tivemos 2 mulheres, tivemos sim, na época do Rui Gonzalez, teve a Maristela e a como é o nome dela, que é assistente social. Mas enfim, já tivemos, sim. Mas é difícil. Agora é difícil. Roselei. Eu acho que essa questão ela vai ter que ser mais trabalhada. Os partidos precisam dar um pouco de um apoio maior para essa mulher ter mais segurança e poder querer participar da vida, né, política. Porque, por exemplo, hoje nós já temos mais juízas no estado de São Paulo do que juízes. Que bom. Certo? E isso, quando eu me formei, era 80% de homens e 20% de mulheres só. Você vê, quando a mulher quer, ela vai lá e passa o rodo nos homens, não tem jeito. Aí não seria diferente da política, né? Sim. Então você vê, quando você vê uma mulher prefeita, nossa, uma mulher, como assim? Né? Quando você vê uma mulher deputada, nossa, a Raifa, minha esposa, ela foi assim... era dona de casa, virou deputada, fez um excelente trabalho, ela não quis mais disputar a eleição de deputada, não foi para a reeleição por conta disso, sabe? Acho que dessa sofrência. Tinha época que eu ficava até 4 horas da manhã na Assembleia, o governo lá mandava, tem que aprovar tudo isso aqui, bancada, tem que estar lá para aprovar.
Nossa, e deixa para o final do ano, tem um ano inteiro para votar. Na última semana parece que vai votar tudo. Aí você fica lá até 4 horas, 5 horas da manhã. Não é nem, é uma coisa desumana, né? Para homem já é difícil, para mulher é muito mais, né? Então ela cansou, ela falou, eu não quero mais isso não, e acabou desistindo. Eu acho que eu sempre falo que enquanto a gente não tiver um Congresso mais diversificado, a gente também não vai ter algumas questões que são essenciais para essa sociedade evoluir sendo pautada, sendo colocada como prioridade. Então, né, a diversidade faz uma gestão melhor. Sim, mas as mulheres elas influenciam muito nas decisões também, mesmo não participando do parlamento, elas pressionam, elas se mobilizam, elas sabem exercer, né, pressão para alcançar lá o que elas querem. Quando elas se juntam, não tem para ninguém. Graças a Deus, né? Que bom. Eu acho que é importante esse papel feminino, né? Eu acho que é importante que as mulheres entendam que a política não é um bicho de 7 cabeças, é possível e não é tão diferente de qualquer outra função. Só é um mundo mais masculino, então tem que aprender a lidar com esse mundo, que eu não acho que é tão difícil. Eu volto a dizer, quando eu me formei, a gente tinha um mundo jurídico também majoritariamente masculino. E assim, é saber se posicionar. Eu acho que na vida tudo é uma questão de posicionamento. Então a gente vê algumas situações acontecendo, e é claro que eu não estou falando aqui que é culpa da mulher, mas eu acho que a mulher precisa se posicionar. E isso é muito importante. E a partir daí a gente pode ter uma vida política mais diversificada, que eu acho muito interessante para o país, né? Afinal de contas, nós somos já a maioria também no país. Então, nada mais justo. São 50, quase 52% de eleitoras. Sim. E 48% de eleitores. Sim. E por que não tem mais mulheres, né, nas assembleias, nas câmaras, no Senado? São maioria, as mulheres são maioria. Eu acho que é uma coisa delas mesmo. Não sei se é essa coisa, como você falou, o machismo, né? A pessoa às vezes se inibe ou não se encontra não se identifica com esse ambiente. Com a atividade, né? Sim. Assim, se o senhor tivesse que dar um recado, né, para o público que está aqui, que vai votar, e que efetivamente vai eleger os seus representantes, assim, qual seria a melhor estratégia para poder fazer uma boa escolha? Olha, primeiro, não faça voto de protesto. Com certeza. Porque a gente já viu aí tanto absurdo, elegendo pessoas que não têm a menor condição, já votaram até em rinoceronte, não é? Já votaram até em... Eu acho assim, essa coisa do voto de protesto, acho que não vale mais, né? A gente tem que voto de protesto é votar consciente. Consciente, né? Eu acho que assim, olha, nós estamos falando de uma região, que é a nossa região, que é a Baixada Santista, que tem um potencial eleitoral gigante. Nós temos mais de 1,5 milhão de habitantes, tem mais de 1 milhão de eleitores. Eu acho que são 1.200.000, 1.100 e poucos mil eleitores. Vamos olhar com mais carinho para os candidatos aqui da nossa região, vamos eleger deputados daqui, não é? Vamos esquecer um pouco essa polarização na hora de escolher seu candidato. Muitas vezes o candidato está com tal presidente que eu não gosto, mas esse cara pode ser um cara bom para a minha cidade, para a minha região. Enfim, analisar um pouco o currículo de cada um, mas votar com consciência e sem esse ranço, sem essa polarização, essa divisão que não é boa para o Brasil. Na sua opinião, o brasileiro vota no partido ou vota no candidato? Olha, tem alguns partidos que, o pessoal vota por conta do partido, né? O PT, por exemplo, tem um eleitor que vota por conta do partido, tem aquele eleitor fiel ao partido. O PSDB, até pouco tempo, também tinha um pouco disso, né? Mas, na grande maioria, eles escolhem pela pessoa, né?
não só para deputado, não só para governador, não só para presidente, mas também para prefeito. Às vezes o cara ganha eleição num partidinho nanico porque a pessoa quer votar naquele candidato, né? E quando o eleitor, sabe, gosta, quer, pode estar em qualquer partido que ele vai votar no candidato. Essa questão das promessas eleitorais, né? Como é que isso fica na questão do deputado federal? Vocês apresentam as propostas também? Como é que é essa propaganda na hora de tentar convencer o eleitor em eleger? Eu acho assim, existe muita desinformação do eleitor, né? Porque eu vejo assim, às vezes a pessoa vai votar para vereador, vou dar um exemplo, né? Ela quer que o vereador, você vai fazer uma unidade de saúde, você vai asfaltar minha rua, você vai... E isso não é função do vereador, não é? E para deputado é a mesma coisa, né? Mas o que a gente tem que perceber é que a função do deputado é legislar, é fiscalizar o executivo e também, né, procurar ter uma boa relação com os executivos municipais, como no caso do deputado estadual, deputado federal, da sua região e ajudar os... Não adianta você falar assim, porque eu vou asfaltar uma rua. Não vai, isso não é papel do deputado, né? O que ele pode fazer, o prefeito apresentou um projeto, ou então ele como deputado vai lá na sua região e fala, olha, prefeito, eu quero ajudar você aqui, nós temos aqui uma situação que precisa ser resolvida, vou ajudar você com recursos, faz aí um projeto, vou lá no governador, vou lá no presidente ou no ministro e vou buscar recursos para isso. Isso é possível, né? Sim. E, logicamente, as pessoas, às vezes, querem ouvir coisas impossíveis, né? Então, é esse cuidado que a pessoa tem que ver, tem que ter, né? Não acreditar em promessa mirabolante, procurar escolher candidatos que ela já conhece, né? Que tenham, especialmente, que tenham aí algo para se mostrar, né? Enfim... E no nosso caso, por exemplo, tem muito para falar, tem muito para mostrar do que nós fizemos. Eu espero contar aí com o apoio das pessoas que nos conhecem e, quem sabe, Deus ajudando e a gente trabalhando bastante se eleger e fazer um esforço para ajudar a nossa região e a cidade do Guarujá, Cubatão, que está aqui representada pelo meu amigo Fábio, enfim, Santos... Apesar que Santos já tem bastante deputado aqui, mas com certeza a gente vai... mas sempre é bom, né? Com certeza. Eu queria lhe fazer... O senhor chegou a falar a questão do voto de protesto. Então, a gente tem aí, pelo menos se noticiou, que o mendigo, que foi aquele homem envolvido naquela questão toda com relação a uma mulher, enfim, vai sair candidato a deputado federal. O que dizer de uma candidatura dessa? Olha, sem palavras o que diz. O que você vai falar de uma coisa dessa, de uma aberração dessa, né? Eu acho um absurdo, mas parece que no Brasil tudo é festa, né? O cara foi lá, fez uma coisa, se foi consentido ou não, mas se vangloriar disso e se imaginar que as pessoas, sabe, elevando o cara, ganhou apartamento lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, enfim, nossa, isso é impensável, uma coisa absurda, né? Sinceramente, às vezes dá até vergonha de você, sabe, acompanhar, o PL parece que já chamou ele, não sei se em Brasília, no Rio de Janeiro, para ele ser candidato a deputado, e vai ganhar a eleição, porque os caras batem palma pra uma desgraça dessa. Uma coisa tão chata, tão horrível que aconteceu, o pessoal bate palma, engraçado, o mendigo é macho pra caramba, foi lá e fez... E ele se vangloriar disso, e as pessoas... E outra, quantas mulheres, eu não sei se você acompanhou, né, que estão lá, sabe, se ceroneando ele virou e abraçando. Uma semi-celebridade. Celebridade. E aí as influenciadoras pegaram a bagagem nisso e acabaram levando vantagem em cima disso também, né? Então, aí a gente volta na inversão de valores. É isso aí, eu acho terrível isso. Esse é o voto de protesto que não pode acontecer, né? O que esse cara vai contribuir para a sociedade? Sim. Uma pessoa dessa, não porque ele era morador de rua, mas não pelo... Ele poderia, né, ser escolhido por ser morador de rua, mas não porque ele cometeu um ato desse. Exatamente. Não é? Isso olha a inversão.
Sim, sim. Não é? É uma aberração uma coisa dessa. Não dá para entender. Eu também acho que não tem muito cabimento o país vivenciar isso de forma reiterada, né? Cada eleição tem um voto de protesto e você coloca... E o pior é que a expressão de voto que essa pessoa leva outros deputados, sim, né, a serem também eleitos. E isso é que o que a gente percebe com isso é que o partido, e aí vai aqui uma crítica mesmo, o partido se vale também dessa popularidade para poder eleger mais candidatos. Então também não tem uma responsabilidade política, né? Ele não devia sequer ser convidado. Ele podia ter procurado um partido, mas ele ser convidado... Posso falar, devem ter dado o limite lá, o teto do fundo eleitoral, porque ele vai. É uma inversão de valores total, né? Isso é uma coisa que a gente precisa passar. Eu sei que as pessoas acham que é aquela história, né? Política não é para mim, então eu vou fazer isso porque é uma forma de eu protestar contra os políticos tradicionais. Você só está assinando um cheque em branco para uma pessoa que não tem nenhum comprometimento com a vida pública. As pessoas precisam entender que vida pública, ela tem que ter responsabilidade, você tem que ter preparo. Eu acho que todo mundo deveria ter um preparo para participar da vida pública. E eu não estou falando aqui de escolaridade, grau de escolaridade, não é isso. Às vezes você tem pessoas que não têm um grau de escolaridade tão alto e que têm uma capacidade de gestão nata. E outras pessoas que têm um grau de escolaridade maior e que não têm essa capacidade de gestão. Mas a pessoa precisa ter uma vida pregressa que comporte esse comprometimento na vida política. Porque se você não tem nenhum tipo de gestão, você vai chegar e vai ter uma verba para você gerenciar, como é que você vai gerenciar essa verba? A seu próprio favor? Então, é isso que as pessoas precisam entender. Então, existe uma necessidade da gente escolher bem o nosso legislativo e o nosso executivo. Senão, nós seremos um país que vive patinando nessa questão pública e que não adianta depois fazer protesto, é o que eu falo. O protesto tem que vir antes, né, numa boa escolha, sempre. Por isso, olhem para mim com bastante atenção, me dê a oportunidade. Bom, eu gostaria que o senhor realmente passasse aqui um recado, né, do que os seus eleitores podem esperar do seu mandato. Olha, muita determinação, muita vontade, muito empenho. Para decidir ser candidato, eu pensei muito, né? Eu tenho, assim, conversado com as pessoas que me rodeiam mais, assim, no dia a dia, e a decisão de voltar à cena pública foi uma decisão muito difícil para mim, né? Muito pensada, né? Costumo dizer, eu tenho 4 filhos, todos casados, tenho 5 netos, todos eles, graças a Deus, meus filhos todos encaminhados. Sou comerciante, graças a Deus sou bem sucedido. E, na verdade, assim, eu estava praticamente imaginando assim, bom, agora que eu casei meu filho mais novo, todos casados, que foi o ano passado, vou aproveitar um pouquinho mais, né, com a minha esposa, nós somos ainda um pouco jovens, né, aproveitar um pouco mais, e a vida pública, ela é sacrificada, né, a gente sabe o quanto que a gente tem que se dedicar, o quanto é difícil, ser pessoa pública não é fácil, e a decisão foi uma decisão muito pensada, mas por que eu decidi? Porque eu sei que eu posso ainda contribuir muito com a minha cidade, com a minha região, as pessoas que confiam em nós, que vão confiar em nós, podem ter certeza que não vai faltar empenho, não vai faltar vontade, não vai faltar objetividade, podem ter certeza que eu vou trabalhar muito, vou ajudar a minha região, mas vou ajudar muito também a minha cidade, que hoje está precisando bastante. Tá certo. Bom, o compromisso está colocado aqui, fica gravado, e depois, se eleito, eu vou cobrar, hein?
Bom, eu agradeço. Questão de voltar aqui depois, se Deus permitir, Tá certo. Para reafirmar esse compromisso, tá bom? Eu agradeço muito a sua participação, né? É importante essa abertura para que os políticos, os candidatos, possam realmente expor no que eles acreditam e como é a opinião deles sobre vários assuntos. E eu agradeço muito, né? Espero êxito na sua candidatura, na sua disputa. E muito obrigado a todos que nos assistiram. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos que estão aqui presentes. E até a próxima semana com Fatos em Destaque. Compartilhe esse link. www.omegawebradio.com